E aí, legal. Boa tarde, pessoal. Mais uma reunião do nosso grupo de pesquisa. Nós vamos começando. Hoje nós vamos ter uma conversa com a Luciane Valdívia, que vai nos falar um pouco sobre mindfulness, técnicas baseadas em mindfulness, e pelo que eu entendi, a gente vai ter uma prática. Uma prática também. Uma pratiquinha. Então tá, Luciane, tudo contigo. Boa tarde, brigadão. Pessoal, vou aqui apresentar, compartilhar com vocês, né, uma apresentação para a gente poder ir se guiando e que, claro que em qualquer momento que vocês quiserem... Estão vendo? Sim, estamos vendo. Só falta... Qualquer momento que vocês queiram interromper, vocês, por favor, me falem, porque nessa modalidade aqui do Meet eu não enxergo vocês, né? Nem bate-papo, nem nada. Ou se quiserem colocar no chat, coloquem que eu faço às vezes aqui, se vocês não quiserem falar. Ótimo, beleza. Então, vou falar um pouquinho sobre mindfulness e compaixão, né? Ambos, e você já vai entender por que eu meti a compaixão junto. A primeira motivo, né, que a minha formação é uma formação de mindfulness e compaixão. Eu tenho uma formação pelo Respira Vida Breathworks, que é uma instituição inglesa e também espanhola, onde eu fiz a minha certificação, né, como professora de mindfulness e compaixão, desse método, que é um método já que tem mais de 20 anos de experiência e também baseados em evidências que eu vou trazer agora ao longo da apresentação também. Bom, para a gente falar de mindfulness começou a ser divulgado, né, mais ou menos para o conhecimento geral, né, em torno de 2010, mais ou menos, as pessoas começaram a saber muito mais fora do Brasil do que dentro do Brasil. E em 2014, a revista Time publicou já essa capa, né, The Mindful Revolution, mostrando como, muito rapidamente, essa prática no Ocidente se espalhou, né, como rastilho de pólvora. Tanto foi assim que um ano depois, não era só uma capa da revista Time, ela publicou um suplemento inteiro falando sobre mindfulness. E mindfulness hoje é quase tão corriqueiro, assim, a gente falar sobre mindfulness, sobre meditação, quanto a gente ouve as pessoas falando que se exercitam, né? E isso de uma maneira muito rápida, todo mundo fala um tanto sobre isso. Mas o que é isso? O que é quando a gente fala de mindfulness, sobre o que a gente está falando? Mindfulness vira um termo guarda-chuva. Então, quando a gente está falando disso, a gente está falando de várias coisas. Vamos ver cada uma delas. Mindfulness, no primeiro momento, é um estado mental. É um estado especial da atenção, em que eu tenho uma intenção de prestar atenção de uma forma particular no momento presente. Ou seja, é a minha intenção de olhar para o que está acontecendo agora, sem julgamento. Essa é a definição mais antiga, né, de mindfulness, e foi então formulada por esse cidadão aí, que é o Jon Kabat-Zinn, que foi o grande responsável por essa modificação toda, né, a introdução das práticas de mindfulness dentro do contexto da saúde. Eu vou falar dele a seguir. Essa é a Ellen Langer, que já antes mesmo do Kabat-Zinn pesquisava sobre mindlessness, o estado atencional de devaneio. E, em oposição ao estado de devaneio, ela encontrou, então, o que era mindfulness, esse estado especial da atenção, um estado flexível, em que a gente está de uma maneira ativa, de novo a questão da intenção, né, no momento presente, percebendo coisas novas e sensíveis ao contexto. E aqui a gente já começa a diferenciar algumas coisas que a gente escuta por aí. Mindfulness, então, não se trata de uma técnica de relaxamento. Quando a gente está praticando mindfulness, nós não vamos nos sentir sempre super saudáveis, queridos, legais e em bem-estar. Mindfulness é notar. Assim como nós temos uma atenção focada, uma atenção alternada, uma atenção difusa, nós temos esse especial, essa maneira atencional, que eu pessoalmente gosto de dizer como uma atenção plena, uma atenção gentil a absolutamente tudo que está acontecendo na minha experiência. Quando a gente está falando de mindfulness também, a gente está falando de traço psicológico. O que é o traço psicológico? Como qualquer outro traço psicológico de qualquer outra capacidade humana.
É o quanto cada um de nós temos o nosso arcabouço pessoal, individual, uma capacidade maior ou menor de entrarmos e sairmos desse estado, né? É a nossa basezinha, às vezes, muitas vezes geneticamente determinada para que a gente entre e saia desse estado, tá? Nós não vamos estar em estado de mindfulness o tempo inteiro, graças a Deus, né? Porque o estado também de devaneio é bastante inútil em muitos contextos. Tá? E quando a gente está falando de mindfulness, a gente também está falando das práticas voltadas para o desenvolvimento desse estado. Então, se a gente for pensar que mindfulness é esse estado mental no qual eu entro e saio, e que todos nós temos uma capacidade X para entrarmos nesse estado, nós então podemos desenvolver maior a habilidade de podermos entrarmos e sairmos nesse estado mental. E aí começam as analogias, né, de que quando a gente está praticando mindfulness, a gente está tão somente exercitando essa capacidade, igual a um exercício físico qualquer, é um exercício mental de podermos estar mais tempo nesse estado. E o que é que vem a partir daí? Quando a gente está falando de práticas, a gente está falando de quais são essas práticas. Nós temos basicamente dois tipos de práticas, as práticas formais e as práticas informais. O que são as práticas formais de mindfulness? São as práticas que muitas vezes vêm sob o formato de meditação, né? E eu já vou falar sobre a diferença de prática de mindfulness e prática meditativa em si, e até quanto que elas se integram, até quanto que elas se diferenciam. Mas são as práticas meditativas, muitas vezes realizadas através de áudios, de conduções, de guias, né, em que a gente pode praticá-las sentadas ou deitadas, né, em que tem alguém que está guiando esse processo. E também nós temos as práticas informais, que é a todo momento da nossa vida, o que quer que a gente esteja fazendo, a gente pode estar evocando e entrando dentro desse estado de mindfulness que requer intenção e atenção. Então, eu posso estar em estado de mindfulness quando eu estou escovando os dentes, ou não. Quando eu estou lavando as mãos, ou não. Quando eu estou brincando com meu filho, ou não. Né? Não sei se vocês lembram, algum tempo atrás teve uma febre dos livros de colorir, que aí falavam que quando a gente coloria esses livros, a gente estava praticando mindfulness. Né? E as pessoas me perguntavam, é legal, é quente, compro, não compro? E a minha resposta era sempre a mesma. Você pode colorir os livros em estado de mindfulness ou fora dele. O livro em si não vai fazer diferença nenhuma, né? E sim a tua intenção de quê? De estar presente, de estar observando tudo o que te acontece naquele momento, sem julgamento. Além das práticas formais e informais, nós temos também algumas práticas de movimento. Né? As práticas de movimento, novamente, diferente das práticas de exercício quaisquer, que a gente tem lá a intenção de estar hipertrofiando, ou de estar alongando, ou qualquer outra coisa, quando a gente está praticando mindfulness em movimento, a nossa intenção é estarmos regulando a nossa atenção e utilizando o movimento para isso. O movimento como sendo o objeto em que eu acoplo, repouso a minha atenção naquela hora. E não necessariamente eu fazer desse ou daquele jeito. Nesse sentido, qualquer movimento pode se prestar a uma prática de mindfulness, desde práticas formais como yoga, como tai chi, até práticas informais, aquela caminhada que a gente dá ou dava antes da pandemia entre o estacionamento do carro, o lugar onde eu deixei meu carro estacionado, e até eu chegar na porta do meu consultório, do hospital ou do trabalho que for. E mindfulness na tradição budista, né? Por que a gente fala sempre também da tradição budista quando a gente fala de mindfulness? Porque, de fato, os primeiros a perceberem esse estado flexível da mente, esse estado de atenção plena da mente, e também os primeiros a compilarem uma série de práticas para desenvolvermos cada vez mais essa capacidade, essa habilidade de entrarmos nesse estado, foram os budistas, há 2000 anos atrás.
Então, dentro da tradição budista, a palavra sati, que é mindfulness, quer dizer lembrar e estar presente, assistir constantemente à experiência sensorial. E todas as pessoas, em especial o Kabat-Zinn, que foi o responsável especialmente por fazer essa secularização das práticas de mindfulness para a introdução no campo da saúde, passaram de alguma forma por esse conhecimento, né, milenar dentro do budismo. E o que o budismo então nos diz? Né? As 4 nobres verdades, que existe o sofrimento, a qual eles chamam de dukkha. Absolutamente tudo na nossa vida, mesmo de coisas muito pequenas, nós vamos ter um tanto de sofrimento. A minha brincadeira, em especial com as mulheres, é aquele sofrimento de ir ao banheiro quando está fazendo 6 graus em Porto Alegre, ou então -1 na Serra, em que eu, de madrugada, lembro que eu tenho que ir ao banheiro. Existe o sofrimento, mesmo para coisas que a gente quer fazer que sejam valiosas. Ele vai estar ali. E muitas vezes a manutenção das causas e da origem desse sofrimento vem da ignorância. E aqui, ignorância, bem entendido, que a palavra diz, é o não saber, é não estar mindful, é não estar atento. E essa é a raiz de todo e qualquer sofrimento. Quando eu estou ignorante, quando eu não sei o que está acontecendo comigo, eu começo a ter uma visão errônea de mim mesmo e das coisas que me acontecem. E aí, uma das primeiras coisas que a gente faz é querer, não quero saber disso, que é a aversão, ou então, ao contrário, querer se apegar em momentos em que eu estou sentindo satisfação. E isso aumenta e a causa e a origem do nosso sofrimento. Então, eles entendem que a cessação do sofrimento é o desapego e existe o caminho para a cessação do sofrimento. E mindfulness é tão somente uma parte desse caminho óctuplo que está ali escrito. Atenção plena correta, concentração correta, esforço correto. E tudo isso, então, vai me auxiliar a poder também estar desenvolvendo maior sabedoria e ética na minha vida. E quando a gente olha depois para as psicoterapias baseadas em mindfulness, muitas dessas coisas a gente vai observar, não dito dessa forma, mas sim vai observar no seu arcabouço teórico, dentro dos termos, né, da compreensão psicológica de tudo isso. Mas assim como Newton não inventou a gravidade, o Siddhartha Gautama, né, o Buda, não inventou o mindfulness, ele só viu que estava lá. Assim como Newton viu que a gravidade estava lá e foram os primeiros a compilarem isso. Quando a gente está falando de mindfulness, a gente também está falando de programas baseados em mindfulness. Né? O que são esses programas? O primeiro grande programa, que foi a introdução e o processo de secularização dessas práticas voltadas para a saúde, foi realizado pelo Jon Kabat-Zinn, né, que de formação inicial ele era um biólogo molecular, fez mestrado e doutorado em medicina e trabalhava no hospital, ainda trabalha no Hospital Geral de Massachusetts, que ele então começou a pensar de que maneira que nós podemos auxiliar as pessoas em sofrimento com dores ou estresse. Então ele reuniu elementos de mindfulness e elementos psicoeducativos baseados nessa teoria, né, nessa compreensão da base do sofrimento, e criou o primeiro grande programa, que é o MBSR, o Mindfulness Based Stress Reduction, que é o programa mais antigo e de maior evidência, né, até porque ele é o mais antigo, então ele foi mais pesquisado ao longo do tempo. A partir desse programa, em seguida, o segundo programa mais conhecido é o Mindfulness Based Cognitive Therapy, que na tradução para o português se transformou terapia cognitiva baseada em mindfulness. E aí a gente precisa parar um pouquinho. Quando a gente fala de MBCT, programa, a gente está falando de um programa que foi concebido pelo Mark Williams, o John Tisdale e o Zindel Segal para prevenção de recorrência de episódio depressivo, em pessoas que já tinham passado por mais de 2 episódios depressivos. O que eles observaram? Que a TCC ajudava as pessoas que estavam deprimidas a poderem se recuperar da depressão, mas que invariavelmente muitas delas acabavam recaindo, né? Isso a gente sabe. Então eles pensam, de que jeito que a TCC pode criar um programa em grupo para prevenir a recorrência de episódio depressivo? Então, eles foram também estudar com o Kabat-Zinn e começaram a compilar esse grande programa super conhecido, que é o MBCT,
ele não é uma terapia. Nenhum desses programas é uma psicoterapia. São programas de autogestão, em que eu vou estar ensinando o participante as técnicas de mindfulness, como aplicar na sua vida para reduzir o estresse, para reduzir recorrência em episódio depressivo e tantos outros desfechos em saúde que, posteriormente, esses programas vieram a trazer evidência, né? E eu trouxe aqui para vocês o programa, basicamente, também, que eu trabalho, que é o Mindfulness for Health and Stress, né? Ou que é o programa da Vidyamala Burt, da Bradfords, que, inclusive, com o MBCT, nós temos uma coisa assim de equivalência entre os dois programas, né? Tanto com o MBCT quanto com o MBCR. O que é essa equivalência? Quando eu tenho a minha formação em Mindfulness-Based Cognitive Therapy, eu já tenho os fundamentos para me formar já a partir da segunda parte no Mindfulness for Health and Stress e vice-versa, né? Porque no seu arcabouço teórico e técnico, eles trazem a mesma vertente. Onde eles se diferenciam? Na entrada daquilo que a Vidyamala Burt trouxe, que é o trabalho com compaixão, né, que ela associou a mindfulness. Bom, tem uma série já de evidências, né, falando sobre mindfulness. Eu trouxe algumas delas aqui, tá? A primeira delas, que é esse estudo aí da esquerda, que é o estudo que saiu no Lancet, se eu não me engano, 2016, se eu não tenho certeza, tá? Que é o estudo Prevent. O estudo Prevent é um estudo longo, sim, de 2 anos, é um ensaio clínico randomizado de custo-efetividade de comparar o MBCT com a manutenção de tratamento antidepressivo para prevenção de recorrência de episódio depressivo. Tá? E o que eles observaram ao final de 2 anos? Que tanto a manutenção de antidepressivo, que é a terapia usual, quanto a manutenção desse grupo das práticas de mindfulness ao final de 2 anos trouxe o mesmo resultado. Então, para a gente entender um pouquinho a importância, né, de uma intervenção comportamental em seus resultados trazer uma equivalência com medicação, que é uma coisa bastante, um efeito bastante poderoso. E trouxe também um artigo que foi o artigo de doutorado do Leandro Pizzuti, que é o meu marido, por acaso, que é, a verdade, antes de ser PhD, ele tem esse título, né? Muito antes e um título muito importante. É muito mais importante. Que é um estudo dele, que foi feito no doutorado dele aqui na URGS, com a professora Maria Paz, sobre a evidência do protocolo do estresse, né? Porque dentro da Bradfords nós temos 2 protocolos, o protocolo para a saúde e o protocolo para o estresse. O protocolo para a saúde já tinha várias evidências, o protocolo para o estresse, essa foi uma das primeiras, né? Que foi aplicado em profissionais de saúde da atenção primária aqui no Brasil, né? Foi um ensaio aberto, em que ele percebeu ali algo bastante importante da redução de sintomas depressivos, aumento de autocompaixão, redução de sintomas de ansiedade, enfim, desfechos bem interessantes. E, lógico, eu também trouxe evidências mais recentes a respeito da aplicação de mindfulness para OCD, né, transtorno obsessivo compulsivo. As 2 revisões sistemáticas que eu trouxe, uma é bem atual, né, se eu não me engano agora ela é de 2019, e outra é um protocolo de revisão sistemática, que até me chamou bastante atenção, que é um pessoal da Espanha que está iniciando. O que essa revisão sistemática que foi uma revisão sistemática basicamente de ensaios clínicos utilizando como intervenção o MBCT, tanto com controle ativo quanto com placebo. Eles perceberam um efeito médio a moderado nos pacientes num follow-up de até 12 meses. Né? Tinha pacientes que tinham tido anteriormente ao protocolo de mindfulness passado por TCC e pacientes não medicados também. Eles observaram melhora nas crenças obsessivas, melhora na qualidade de vida,
e que as intervenções de mindfulness trouxe uma melhor autocompreensão e um aumento da metacognição. E isso faz todo sentido, logo vocês vão entender por quê. Tá? A outra protocolo de revisão sistemática, ele inclui um pouco mais, ele não inclui só os ensaios clínicos com MBCT, ele inclui todos os programas de mindfulness para transtorno obsessivo compulsivo, não só de mindfulness, mas como de mindfulness e aceitação. Então, eu imagino que eles vão também incluir algumas psicoterapias, né, como a terapia de aceitação e compromisso. Vamos entender, então, como é que isso funciona? Né? O que é que a gente pratica quando a gente pratica mindfulness? Num primeiro momento, nós vamos trazer consciência a um foco. E seja ele qual for o foco, pode ser a consciência na respiração, por exemplo. Toda vez em que eu trouxer a minha atenção de maneira ativa, ter a intenção de focar e repousar a minha atenção sobre um objeto, 100% das vezes, em algum momento, eu vou devanear. Então, de novo, um outro mito que eu já estou tirando aqui. Mindfulness não se trata de não pensar. Eu sempre brinco. Pensar é bom, é recomendável, inclusive. A questão é saber o que você está pensando. Essa é a diferença. Então, nós vamos devanear. Quando nós devaneamos, a gente convida a que a pessoa perceba que aquela atenção vagou. Quando eu tomo consciência de que a minha atenção vagou, eu faço um processo intencional de deixar aquilo passar, desengajar e redirecionar a minha atenção para o foco. Basicamente, todas as práticas de mindfulness vão trazer essa formatação. Atenção, devaneio, percepção, desengajamento e retorno. E aqui eu trouxe para vocês uma figura que eu gosto muito, que mostra os mecanismos de atenção quando a gente está praticando as mindfulness, né? Na parte interna aqui do círculo, vocês estão vendo exatamente o que eu mostrei antes. Foco no objeto, devaneio, reconhecer que vagou, o deixar ir e retorno ao objeto. No círculo intermediário, são os processos atencionais ligados a essa parte fenomenológica. O processo de sustentação da atenção, de distração, de monitoramento, para que eu reconheça, né, que eu vaguei, processo de autônomo de desengajamento e de, novamente, o retorno para o objeto. E no círculo externo são os processos cerebrais que estão envolvidos, né, as áreas cerebrais que estão envolvidas dentro desse processo. A área de alerta, a nossa querida Default Mode Network, apelidada carinhosamente do momento da área do mimimi, né? Por que eu brinco que é o mimimi? Porque a Default Mode Network é a área da mente que está ativada quando eu estou dentro da minha memória autobiográfica. Né? Quando eu estou pensando sobre mim mesmo, o que eu fiz ontem, o que eu vou fazer amanhã, o que eu, e que muitas vezes está envolvido em processos que depois a gente vai ver de psicopatologia, né? Sobre as interpretações que eu dou para situações, sobre aquela coisa mais compulsiva, processos de ansiedade, de depressão e por aí afora. A região, então, da saliência é a região de reconhecimento, né, de monitoramento, e a região executiva, para que eu possa ter, então, algo ativo de deixar isso passar, para que eu reoriente a minha atenção. Se eu estiver correndo muito, vocês me avisem, tá? Por favor. Eu acho que eu posso só fazer um comentário. Acho Claro. que essa figura aí é excelente, porque quando a gente envolve estruturas cerebrais nos nossos procedimentos, tanto farmacológicos, ou psicoterápicos, ou socioterápicos, digamos assim, parece que a gente está conseguindo trazer para a área né, psicologia e psiquiatria, fundamentação mais neurobiológica e até mais fisiológica. Vejo que se a gente consegue entender como funciona o nosso default mode, né, o modo padrão ali, que, como a Luciane comentou, né, ele ativa quando a gente não faz nada, né? E em algumas pessoas, como por exemplo, algumas pessoas que têm maladaptive daydreaming, que é o devaneio patológico,
esse default mode ele não desliga quando é para desligar. Ele liga quando a gente não faz nada, mas ele tem que, ou não desligar, mas ele tem que diminuir o seu funcionamento. Em algumas pessoas isso não desliga, né? Isso pode, de uma certa maneira, fundamentar mais neurobiologicamente os nossos, que a gente percebe, né, como sintomas e comportamentos, a ponto de, quem sabe, um dia a gente parar de chamar de transtornos mentais, transtornos psiquiátricos. A gente chama de transtornos porque eles não têm uma etiologia evidente até o momento, né? Não é como uma doença parasitária infecciosa que tem etiologia e uma causa bem definida. Os transtornos mentais a gente não tem. A gente chama de transtorno porque não é doença, né? Talvez com esse entendimento de circuitos ou neurocircuitos, a gente consiga daqui a pouco começar a chamar de doença obsessiva compulsiva, doença do pânico, como eu acho que já deveria, né? Mas, e aí através dessas técnicas a gente consegue, não só psicoterápicas, mas pelo que a gente está entendendo também de mindfulness, enfim, mexer com esses circuitos. A gente, dependendo do que tu vai usar, por exemplo, no yoga, né, nos diversos tipos de yoga, dependendo do que tu faz, se é pranayama, se tu tá mexendo com circuitos diferentes a todo momento. É bom ativar todos eles? Talvez sim, talvez não. Talvez a gente possa desenvolver técnicas específicas para ativar ou desativar determinados circuitos. E eu acho que essa é uma das propostas do Mindfulness, pelo que eu tenho entendido, e a gente tem bastante evidência já de suporte neurobiológico para o Mindfulness, né? Inclusive, eu trouxe, né, mais adiante uma evidência que fala exatamente daquilo que tu está dizendo, né, que foi uma pesquisa através de ressonância magnética funcional com 17 meditadores experientes, em que eles perceberam que a área que acabava diminuindo, né, a ativação para essas pessoas era essa área, a Default Mode Network. Diminuição da ativação da Default Mode Network ampliava um outro tipo de atenção, que é a atenção aberta, o monitoramento aberto, que de alguma forma a gente pode compreender como esse estado de mindfulness, de olhar para tudo. Eu estou notando que minhas mãos estão geladas, eu estou notando que eu posso estar um pouco com calor nos pés, eu posso estar notando que a minha voz está com, agora, nesse momento, mais rouca por causa da asma. Eu estou notando tudo, absolutamente tudo naquele momento. Então, é bem interessante que a gente já tem esses processos já em observação de que é por aí mesmo, né, que a coisa funciona. E de que a Default Mode Network, para essas pessoas que sofrem, né, intensamente com essas psicopatologias, ela está com um funcionamento, bem como tu falaste, mal adaptativo, porque ela não é boa ou ruim, né, mas é um funcionamento mal adaptativo. Inclusive, quando eu estou no momento de devaneio, posso estar aqui criando, inventando qual é o próximo projeto que eu vou ter, e aí eu tenho um funcionamento adaptativo, ela me auxilia. Mas quando isso fica enviesado, fica rígido, fica endurecido e vai criando cada vez mais uma ativação desse funcionamento mal adaptativo, que a gente chega nas psicopatologias, né? Buenas. Parece então simples. Reconhece o objeto, percebe, volta, desengaja, mas e como? Então, um segundo parece uma eternidade, né? E já que a gente está falando em prática, vocês já então sabem que não se trata de esvaziar a mente, já se tratam que, sabe-se, que vai haver devaneio, que é um reconhecimento. Vamos praticar então. Eu vou fazer uma prática bastante simples, tá? Para que a gente possa experimentar um pouquinho sobre o que é que a gente está falando quando a gente está falando de prática. Que simplesmente eu vou pedir para que vocês, aí onde estiverem, possam se colocar numa posição em que vocês se sintam confortáveis e ao mesmo tempo alertas. E quando eu digo confortáveis, não é assim a gente deitar totalmente porque vai me dar sono, e não é eu ficar super dura porque vai me doer as costas, né? Pelo menos a mim dói. É que eu possa estar numa posição com as costas no ângulo de 90 graus,
sentado sobre os isquios, mantendo de preferência os meus pés bem sentados, plantados no chão, os braços ao longo do corpo, né? E pode ser feita a prática tanto de olhos abertos quanto de olhos fechados. Se optarem por fazer de olhos abertos, simplesmente descansem o olhar à frente de vocês, como eu estou fazendo agora. E a prática vai começar e terminar com o som de um sino, ok? Depois a gente conversa um pouquinho sobre ela. Então agora eu vou apenas te convidar para trazer atenção sobre o teu corpo e sobre a força da gravidade atuando sobre o peso do teu corpo. Talvez observando essa força atuando no momento em que você expira, trazendo uma atenção maior aos pontos de contato das tuas costas em relação ao espaldar da cadeira ou poltrona, os teus quadris, braços, pernas e pés. Aos poucos, apenas observando como está a tua respiração agora. Lembrando que é natural, quando a gente observa a respiração, a gente tem a tendência de querer mudá-la um pouco. E se isso acontecer contigo, não tem problema. Apenas observa e vai deixando o ritmo natural que a tua respiração estiver acontecendo se revelar, sem forçar. Podendo notar, talvez, se a tua respiração está mais curta, profunda, longa. Se existe uma necessidade maior ou menor de fazer uma inspiração ou expiração mais profundas, apenas notando. E aos poucos, eu vou te convidar a trazer agora a imagem de um lago. Um lago tranquilo. Você imagina que está pegando uma pedra, um pedregulho qualquer perto desse lago, e você atira essa pedra que rompe as margens do lago, descendo e descendo, até decantar no fundo do lago, que se movimenta de maneira suave, igual à sua respiração. E nesse lugar de tranquilidade, você está ali, observando tudo o que te acontece. Tua respiração adentrando pelas narinas e saindo, percorrendo todo o teu tórax, que se amplia suavemente quando você inspira e contrai quando você expira. Notando talvez as diferenças de temperatura entre o ar que entra nas narinas e o ar que sai. Podendo curiosamente observar qual parte do teu corpo que se movimenta mais quando você inspira e expira. Talvez o teu peito, talvez o teu abdômen. E te convidar também para observar os movimentos da respiração acontecendo nas tuas costas. Talvez uma leve massagem, ou mesmo um eco da respiração. Apenas notando você aí, respirando.
Onde está a tua mente agora? Talvez em algum momento você tenha percebido que a tua atenção simplesmente vagou. Isso é o que as mentes fazem. As mentes pensam. E toda vez que você notar que a sua atenção vagou, esse é o momento de atenção plena. É o momento em que você está sendo bem-sucedido na sua prática. E de maneira gentil, convida novamente a tua atenção a repousar sobre os movimentos da respiração, tal qual eles acontecem agora no teu abdômen. Que se amplia ao inspirar e contrai ao expirar. Não há nada que você precise fazer agora. Apenas respire. Aos poucos, eu vou convidar para que a gente vá fazendo uma transição suave entre o final dessa prática e as nossas atividades a seguir. Te convidando para ir novamente ampliando a tua atenção para os sons do lugar onde você está, corpo, e ao do soar do sino, abrindo os olhos. Tudo bem, pessoal? Uma prática de atenção à respiração. O que vocês notaram? A gente já pode falar? Claro. Letícia, fala, Letícia. A Letícia botou aqui que adorou. Eu achei muito bom. Eu já tinha feito algumas vezes, né? Em outros momentos, assim. E é muito legal ver como o nosso pensamento vai para outro espaço, do nada tá pensando uma coisa, daí, não, pera, volta, tipo, é bem interessante pensar isso, sabe? Perceber. Achei muito bom. Como achei também muito legal perceber que como às vezes durante o dia a gente não para fazer isso, sabe? Tem um monte de coisa acontecendo, só que, tu tá trabalhando, tu não escuta o teu ambiente, sabe? Daí parar um pouquinho, escutar o movimento da rua, escutar barulhos que geralmente tu não iria escutar, achei muito, muito bom. Era o que eu ia comentar também, essa questão de parar, mesmo que a gente tenha parado, assim, voluntariamente, paramos agora para fazer o exercício, mas ainda assim é algo que não acontecia na minha vida, assim, há muito tempo, e é muito bom isso, e também teve uma hora que tu pediu pra gente prestar atenção em algumas partes do nosso corpo, né, e direto minha atenção ficou muito concentrada na minha própria cabeça, assim, e eu sentia sensação estranha, assim, mas, tipo, meio um peso, assim, na minha cabeça, sabe? Como se eu tivesse perdido a noção de onde ela estava. Eu ficava com medo, meu Deus, onde é que tá a minha cabeça? Então, é uma sensação muito diferente, assim, que eu acho que prova que consegui focar minha atenção, assim, no nosso exercício. E algo diferente, assim, que eu não tô acostumado, achei muito, muito, muito válido. Adorei. Marina, o que tu colocaste aqui? Centrei. O que quer dizer com centrei? O que eu quis dizer... Ai, tô aqui bagunçada. É que você às vezes fica muito disperso, o seu próprio corpo, como o Eduardo falou, você fica se movendo como se não tivesse preso ao chão. Assim, quando eu coloquei os pés no chão, eu senti, eu estou aqui sob efeito da gravidade, num momento, num lugar. Não tô tão difusa, assim, porque a nossa mente parece que se expande muito além de onde a gente se fixa, né? E perde esse eixo central, assim. Ah, legal. Eu não tinha ouvido essa definição aí do centrei, gostei. É a expressão da área de Aracaju, eu acho, que a gente não usa. Tô brincando. Legal. Adolfo, fala, Adolfo. Equaliza os sentidos. Vai anotando aí, Luciane, esse monte de expressões diferentes aí. Gostei, equalizar os sentidos, eu gostei. O que é equalizar os sentidos, Adolfo? Não, professor, eu achei o seguinte, quando a gente está sem fazer a prática, tá bombardeado por um monte de coisa que
tá escutando som que tu não escuta, não presta atenção. Tu tá sentindo coisas que naquele momento tu não tá nem aí. No momento que tu começa a fazer a prática, tu começa a ter a parte sensória mais focada só para um tipo de sentido, é isso que eu quis dizer. Entendeu? Isso aí acalma bastante. Acalma Engraçado, bastante. Né? Como é que pode... Quanto tempo deu, Luciane? 5 minutos? 6 minutos. 6 minutinhos. Já traz esse monte de percepções. Imagina praticar mais tempo. Eu vou dizer o que eu senti. Eu também já tinha feito outras vezes, não necessariamente só mindfulness, mas mindfulness dentro de yoga, dentro de tai chi, né? Até dizem que o tai chi é meditação em movimento. Verdade. Né? E é impressionante como a gente... Como é que eu vou dizer? Cara, eu acho que a palavra devaneio ainda é a melhor. Tu dorme acordado. Teve um momento que tu deste um tempinho a mais ali, não deste nenhum tipo de comando, sei lá quantos segundos foram, e quando tu voltaste... eu não sei onde é que eu estava. Para algum lugar eu fui. Eu não estava aqui. Então, assim, não sei se viajei, vaguei, onde é que eu andei, mas é bastante interessante que, como uma prática rápida para iniciante, dá resultado, né? Depoimentos aqui. Pois é isso que eu queria até trazer, né? Eu não vou poder comentar de todos, mas sempre depois de uma prática, a gente tem um processo de indagação. O que é esse processo de indagação? Né? Não é só o fazer. Por isso que a gente pratica em mais pessoas. O processo de indagação é um processo em que a gente auxilia a pessoa a poder organizar as suas percepções e perceber o seu funcionamento. Né? Então, se eu puder, por exemplo, Igor, te perguntar mais algumas coisas para a gente ilustrar esse processo de indagação. Posso? Deve. Então, quando tu me diz assim, naquele momento em que tiveste lá, e sempre a indagação ela diz respeito à prática de agora, do momento presente. Naquele momento em que tu me disseste que ficou sem nenhuma guia, né? E aí tu percebeu que a tua atenção foi, divagou, né? Quando tu percebeu que a tua atenção divagou, como é que foi essa percepção? Como é que tu observou essa percepção no teu corpo? Bom, meu corpo parece que, agora falando, eu me lembrei acho que eles não vão lembrar, era um super-herói, ele era mágico, e o alter ego dele saía do corpo para combater os inimigos, era o Mandrake, né? Eu cheguei a ler isso. Então, de noite, quando ele dormia, o corpo dele ficava e o alter ego saía para combater os bandidos e tal. Eu me dei conta só depois que terminou aquele momento. Eu não estava nem pensando no meu corpo, eu não estava pensando em nada, simplesmente deu um vazio. E aí, quando tu falaste de novo, depois de uns segundos, foi que epa, peraí, volta, que eu não sei para onde é que eu fui. Então, ali, no momento em que teve um vácuo, tu percebia que a tua atenção divagou, e nessa percepção é quase como se a tua mente se divorciasse do corpo. Exatamente, né? Eu não senti o corpo. E a partir, então, de escutar sensorialmente a minha voz, isso fez com que tu prestasse atenção de volta e aí acoplasse ou centrasse, isso. como disse, né, como disse a Marina. Colegas. Centrei. Exatamente. Voltei. E qual foi a sensação, assim, de ter... Centrei, voltei pro corpo. Eu acho até que eu suspirei na hora. Sabe, suspiro de... Não suspiro de... não tô conseguindo. Suspiro de... Ufa, que alívio. Um alívio. Então, alívio. Acho que foi uma coisa de alívio. Alívio costuma ser bom para mim. E esse funcionamento, né, de se divorciar do corpo, de ir lá pro plunct plact zoom e não ir a lugar nenhum, né, e vou lá é algo familiar para ti? Não me responde, não precisa me responder. Né? Não, mas é isso que a gente acaba fazendo durante a prática com as pessoas. É auxiliar as pessoas a saírem da sua autoignorância, a encontrarem os seus processos. Legal.
Quando a gente encontra e volta para o corpo, tem uma sensação de casa. E isso traz a sensação que ela não é. Ele é um efeito colateral à prática, não é o objetivo da prática, mas é um efeito colateral bastante comum, que é a sensação de relaxamento. Porque quando a gente percebe que fica numa agitação mental e física o tempo todo, então quando eu paro, que bom, que bom. E aí, talvez seja isso que eu precise, parar. Talvez eu precise fazer isso. Notei, ou algumas percepções. Eu notei durante a prática que eu tô com muita dor nas pernas. E antes da prática eu não estava notando, algumas pessoas dizem, né? Como se a prática tivesse ocasionado a dor nas pernas. Sim. De fato, a dor nas pernas sempre esteve lá, negligenciada, coitada. Né? E aí a gente começa a perceber coisas novas e sensíveis ao contexto. Lembram lá da definição da Langer? Sem julgar. Isso é o que está acontecendo agora. Né? E a gente já vai entender o que é o sem julgamento. É se apropriar de si. Uma das definições que eu mais gosto de mindfulness é saber-se. Saber-se, legal. Eu acho que eu não fiquei me sabendo, mas a sensação é muito interessante. É boa, é gostosinho, não é o maior tesão da história da humanidade, mas é gostosinho. Por isso que eu acho que, para mim, a palavra que melhor definiu foi alívio. Me deu um alívio. Agora, do que eu não sei, não estava tão mal antes para ter um alívio agora, né? Só foi bom. E aí, por isso que tu falou assim, não, é uma prática. E é por isso que depois de muito tempo eu entendi por que a gente chama isso de prática. Porque é exatamente isso. É prática forever and ever. Por tua vida inteira a gente vai praticar isso. Porque momento a momento a gente está mudando. As situações mudam momento a momento. Então é um saber-se que se renova no momento presente. Isso, claro, eu imagino que isso dependa muito do momento de vida de cada um, né? Sei lá, vamos botar lá, o cara tem um diagnóstico, o cara tem uma situação, o cara tem um contexto de vida, e o resultado, ele deve oscilar, imagino, né? De acordo, por exemplo, o Igor vai estar praticando faz 2 anos, mas cada vez que ele pratica não é igual a outra. Né? Sei lá, hoje eu tomei menos café, amanhã eu levei um xixi do meu chefe, tenho a impressão que deve funcionar assim. E aí eu quero avançar um pouquinho para a gente entender como é que isso funciona, como é que esse saber de si mesmo acaba nos ajudando para essa série de dificuldades, essa série de evidências, né, de como é que isso funciona. Deixa eu só te perguntar algumas coisinhas que eu fiquei pensando agora enquanto a gente conversava com o pessoal falando. Cara, por exemplo, eu tenho ficado muito impressionado com a propaganda do Caoa, daqueles carros, que ele diz assim, venceu o Tracker em tais critérios, então este é o melhor carro do mundo. Sim. Tem uma voz assim que chega a ser a voz do orientador, do guia. Tu acha que pode, de uma certa maneira, mudar algum resultado? Excelente pergunta. Essa é uma pergunta fantástica. Porque o único circuito fora o default mode que ficou ligando na prática era o da audição, né? Porque, Igor, mindfulness a gente ensina de dentro da prática. E eu também demorei muito para entender. Olha que eu pratico esse negócio desde 2012. Por que dentro da prática? O que é isso? É que enquanto eu estou guiando, eu estou fazendo em mim. Eu estou percebendo em mim. E eu estou guiando a partir do que eu observo em mim. O tempo todo. Então, quando eu estou guiando, eu estou em estado de mindfulness. Para eu estar em estado de mindfulness, eu tenho que ter isso muito bem assentado dentro de mim. Eu tenho que ter uma prática inteira que me permite entrar e sair desse estado. Eu já tenho que estar com esse músculo atencional forte. Então, a voz, ela vai sair a partir de mim, no caso que estava guiando, em estado de mindfulness. Então, a voz, ela é tão somente algo que diz respeito à minha experiência.
Não tem uma coisa assim de vamos treinar como é que é a voz. E aí nós podemos fazer aquela voz de centro espírita, né? Não estou falando mal do espírita, mas é uma voz que a gente parece meio forçada, né? Sim. É a voz da minha, não é o caso. Não foi o teu caso. Ela precisa estar junto de mim, do que eu estou vivendo, para que eu consiga entregar. A Marsha Linehan, né, que é a criadora da terapia comportamental dialética, que é todinha baseada em mindfulness, ela diz assim: se você quer ensinar mindfulness, pratique mindfulness. Existem atividades que você pode ensinar mesmo não praticando, isso não é o caso de mindfulness. Não tem como. Porque senão tu não consegue ajudar a pessoa a mediar e entrar nesse estado, porque é isso que a gente faz quando a gente é professor. Né? E isso que você está falando faz muito sentido. O Eduardo quer fazer uma pergunta depois. Porque tinha coisas que tu ia comentando, sinta se está mais o tórax, está mais no abdômen e tal. Cara, era exatamente o que eu estava procurando entender o que estava acontecendo. Daqui a pouco, parece que ela está fazendo para mim a aula. É porque eu estava olhando para mim. Então, aí a gente faz junto, né? E dá uma sensação de empatia fantástica, porque, cara, como é que ela sabe? Nós estamos aqui, distante. Eu tô até com fone de ouvido que dá outro tipo de ambiente. Como é que ela tá sentindo o que eu tô sentindo? Eu não tô nem vendo você. Pois é, não tá nem nos vendo, né? Fala, Eduardo. Não, o que eu ia comentar é que eu acho que para a pessoa que está experienciando, assim, praticando mindfulness pelas primeiras vezes e que não está tão acostumado ainda com a sensação, assim, com toda a experiência, eu acho que a voz da pessoa que está guiando pode auxiliar ou dificultar um pouco a experiência, assim, porque a Luciane, por exemplo, em nenhum momento, assim, a fala dela ficou entrecortada ou hesitante, assim, então era algo que nos abraçava, assim, a gente estava indo... Talvez se a fala tivesse sido um pouco mais hesitante ou meio com certo gaguejamento, assim, no meio, talvez nos tirasse um pouco daquela experiência, assim, de imersão. Então, eu acho que para a pessoa que ainda não tem a consciência, assim, que não tem tanta prática com mindfulness e que não sabe muito bem o que é para sentir, o que não é para sentir, talvez uma voz que faça esse guia, e que seja imersão. bem, e exatamente, que ela consiga ser dessa forma adequada como foi, eu acho que auxilia muito na experiência da pessoa que está praticando nos primeiros momentos, assim. Talvez depois a pessoa já esteja acostumada, já conheça como é que é toda a prática, então talvez a voz não faça tanta diferença assim, mas eu acho que pra gente que talvez esteja experienciando isso pelas primeiras vezes, faz muita diferença. Eu acho que sim, porque eu fico imaginando um guia assim, agora... Isso, exatamente. Quem sabe vocês agora percebo porque daí não é de dentro da experiência, né? Por isso que as pessoas me dizem assim, tá, tu vai me mandar essas práticas, aí eu leio com o paciente, tu tá lendo ele, tu não vai adiantar nada, porque tu vai estar lendo, tu não vai estar em estado de mindfulness. Sim. Né? Inclusive saiu um paper, que pena que eu não trouxe, falando exatamente disso, né? Do papel do professor mediando esses processos atencionais. Olha que legal. Né? A famosa human factor, né? O fator humano na entrega de mindfulness tem que ter uma das qualidades que a gente acaba desenvolvendo como professor, que é o embodiment, é o encarnar. Eu tenho a prática dentro de mim, dentro dos meus ossos. Então eu estou olhando para isso e a partir então disso é que eu vou entregar para vocês. Eu pensei, na realidade, quando eu fiz a pergunta e o Eduardo complementou, talvez eu pensei mais no tom de voz. Uma voz mais estridente. Aí daqui a pouco se entende, daqui a pouco pega, vou aproveitar que o pessoal de Aracaju tá aí, né? Daqui a pouco pega uma voz com um super sotaque completamente diferente, isso pode me desfocar, mas também tem o fluxo das ideias, né? Se é um fluxo contínuo com quem a gente brinca, sujeito, verbo, predicado, fica mais tranquilo. Se chega um cara falando que nem o mestre Yoda, no corpo focar iremos. Já começa. Eu vou ter que ligar outros circuitos para prestar atenção no que o cara está querendo me dizer para eu poder tentar fazer, né? Então, acho que não vou dizer voz, vou dizer a fala precisa ter um tom, pelo que eu entendi, agradável, num fluxo, né, fácil de entender e que não me descentralize, não me desfoque, que é o objetivo principal, que é o aqui e agora. Legal. Mas a gente podia fazer uma mesa redonda, né? Trazer a Mauriceia Cassol para falar de voz
a Luciane de Mindfulness e alguém para falar de neurocircuitos. Vamos montar isso numa mesa redonda de algum congresso. Já estou anotando. Pronto, agora o teu devaneio foi útil, né? Vamos adiante, Luciane. O que é que aconteceu aí durante a prática? O que acontece, então, durante a prática? Esse modelo ajuda a gente a entender como é que isso funciona, né? Quando a gente começa a praticar, eu sempre vou ter uma motivação, uma intenção, uma expectativa. E aí eu começo a prática. Quando eu vou começando a praticar, eu vou estar aumentando esse músculo da atenção, de notar absolutamente tudo. E aí eu noto vieses atencionais, né, vieses de confirmação, eu noto como é que esses vieses atuam dentro das minhas emoções, e quanto mais eu trago atenção para isso, mais eu posso ir aos poucos flexibilizando, ou seja, mudando isso. Só que só pode acontecer isso a partir de uma consciência não julgadora. Inclusive, o prestar atenção no julgamento, porque é disso que a gente fala quando a gente fala de não julgamento. Não é que em algum momento a gente vai, de fato, parar de julgar, tá? A minha brincadeira é essa, né? A chuva cai, as borboletas voam e as pessoas julgam. Nós vamos julgar. Acontece, é da vida. A questão é notar que eu estou fazendo isso. Notar o meu julgamento e me abster dele. Então, quanto mais eu faço isso, melhor eu me torno nisso, a ponto de diminuir, de fato, o julgamento. Então, pensa naquelas mentes autocríticas, né? Aquelas pessoas que ficam com uns sintomas depressivos, assim, de desvalia, né? De coisas, assim, mais voltadas contra elas mesmas, ou de ansiedade. Quando tu vai treinando essa atenção não julgadora, isso, obviamente, modifica o teu comportamento. Começa a agir com mais consciência, com maior flexibilidade, com maior autonomia. E, paradoxalmente, isso aumenta tanto o teu bem-estar físico como mental. Eu começo a ter uma reapreciação sobre os meus padrões de resposta. Eu começo a notar a minha mente, a saber o que se passa comigo. Quando eu começo a saber, e eu trago isso de uma maneira a aceitar que isso está se passando agora, então eu posso fazer alguma coisa diferente com isso. E aí é que os princípios do mindfulness entram, como não julgamento, é aprender a observar constantemente todas as minhas experiências sem julgar. Observar os meus movimentos mentais, né? Quando eu comecei a praticar pessoalmente, eu comecei por dor. Eu tenho 3 hérnias de disco, né? E mais umas quantas outros problemas de coluna, e eu tinha, e tenho ainda até hoje, muita dor, né? Então, a ideia de que eu tenho 40 anos e a minha vida está acabada, agora eu vou ficar assim para sempre, eu vou ficar igual a minha mãe, toda entrevada, e aí eu começo a ficar em função daquilo. Quando eu começo a perceber as coisas na minha mente como um fluxo, sem julgar, sem me agarrar a isso, a minha percepção muda e eu vou diminuindo o sofrimento. A dor física, ela continua, né? As situações da vida, elas continuam, mas o quanto que eu coloco em cima disso que aumenta o sofrimento em si, diminui. Eu começo a desenvolver a paciência para olhar as coisas momento a momento. Eu começo também, e isso é muito legal, a desenvolver curiosidade, uma mente de principiante. Eu estou vendo isso pela primeira vez, como é? Anotar movimentos mentais do tipo, o paciente falou aquilo, e aí eu já sei que isso quer dizer aquilo, e eu começo a fazer interpretações e inferências, não só o paciente, como qualquer pessoa. Vou contar uma para vocês, assim, né, de uma pessoa que acabou não vindo na sessão. Eu mandei um WhatsApp depois, fulano, tudo bem? Estava te esperando na sessão, manda notícias. Aí ele me mandou dizendo assim, pá, trabalhei até tarde e dormi, que lástima. Eu, tá, tudo bem, que pena. Mas ele não me falou mais nada, só me falou isso. Aí eu vou dizer o quê? Não vou dizer nada. Bom, 3 dias depois ele manda uma mensagem. Luciane, eu entendo se você não quiser mais me tratar. Eu sei que eu falei contigo. E aí me discorreu um rosário se desculpando. E já partindo do pressuposto de que eu não queria mais atendê-lo.
Esse é o funcionamento mental das pessoas. Então, quando a gente coloca curiosidade, eu penso que a Luciane não vai querer mais me atender porque eu me atrasei para a sessão. Eu estou fazendo aqui metacognição. Eu notando o que eu estou pensando. Isso está acontecendo? O que será que a Luciane está pensando? E eu, no lugar de ir na direção das minhas interpretações, eu vou na direção da curiosidade. Como é? De que jeito? Eu não sei. Me diz. Isso muda muito o meu olhar sobre a vida e torna a vida mais leve. É dessa maneira que a gente vê os efeitos de aumento de bem-estar das pessoas praticantes de mindfulness. Porque a gente para ou pelo menos nota e encurta esses movimentos mentais, esses padrões mentais, e deixa as coisas se desenrolarem. Né? A realidade geralmente é muito mais benevolente do que aquilo que a gente pensa sobre ela. Né? Podem ter certeza sobre isso. Eu começo a partir daí a desenvolver confiança em mim, na minha intuição, naquilo que eu estou experienciando, porque eu estou mais atento a isso, a deixar as expectativas do que eu acho que devia ocorrer, para me abrir de uma maneira mais tranquila para as situações, porque eu querer me apegar às expectativas não muda a realidade, só aumenta sofrimento. E aí a gente está falando de aceitação, né? O que é a aceitação? Não é resignar-se, não é achar bom, não é achar legal, aceita que dói menos, não. É simplesmente ter vontade de olhar para as coisas como elas estão acontecendo. E eu sempre coloco no gerúndio, sendo, acontecendo, porque a realidade muda o tempo todo o tempo. Então é a gente acompanhar esse fluxo para olhar como essas coisas estão acontecendo agora e eu estar sempre renovando de uma maneira curiosa a minha atitude de como é que eu vou me relacionar com isso. A pandemia é o exemplo perfeito para isso. Lá no começo, todos fechados em casa, né? Mesmo quando nem tinha tanto espalhamento do vírus, como a gente teve posteriormente, mas todo mundo lavávamos tudo, arrumávamos tudo, nós não sabíamos o que estava acontecendo. Ao longo do tempo, isso quanto se modificou em rápidos, né? Para nós parece um tempão, mas foi muito rápido essas modificações. Então, quando a gente vai renovando esse olhar momento a momento, a gente começa a se tornar mais flexível. Eu vou me relacionar como está agora, e como está agora, e como está agora, e como está agora. Eu não me enrijeço em padrões automáticos de resposta e em padrões pré-estabelecidos de resposta. É go with the flow. Né? Ou let there be rock, né? Deixa a pedra rolar. Exatamente. Que é o próximo o princípio de mindfulness. Deixar ir. Perceber esse movimento natural das situações da vida. Lembra do apego e da aversão? Se eu quero me apegar a um desfecho, isso aumenta a dor. Se eu quero evitar que as coisas aconteçam, isso também aumenta a dor, porque eu querer evitar não modifica a realidade em si. Então, quando eu deixo tudo isso entrar de uma maneira aberta, sentindo inclusive a dor pertinente e coerente com a situação, é muito mais rápido eu conseguir implementar novas respostas para aquilo. E respostas cada vez mais flexíveis, cada vez mais criativas. É isso que muda. Por isso que a vida fica mais leve, né? Bom, traduzindo para a linguagem, então, psicológica, o que são as dimensões do mindfulness? São as dimensões que a gente pesquisa quando a gente pesquisa através de escalas, né? A gente pesquisa, então, a capacidade de observar da pessoa, de perceber ou notar os estímulos, a capacidade de descrever o que você observa, traduzindo as percepções em palavras, o agir com consciência, em oposição à reatividade, né? E o não julgamento, que é assistir a essa experiência sem julgar, sem endurecer. Quanto mais eu pontuo nessas dimensões, maior é a minha capacidade para entrar ou sair desse estado. E aí nós temos escalas tanto que medem traço, quanto escalas que podem estar medindo
estado antes ou depois da prática. Para vocês terem uma ideia, então, rapidamente, de como, desde o início dos anos 80, onde foi compilado o primeiro programa de Mindfulness, até 2020, como aumentou em proporção geométrica, né, todos os estudos sobre essas práticas. Nossa, disparou. Um monte, disparou, né? Isso foi só até 2020. Eu trouxe esse estudo aqui que é bem legal, que é um estudo um pouco mais antigo, mas ele vale a pena, que é, que eles perceberam? Eles perceberam que quanto mais as pessoas estavam em mind wandering, maior eram os reportes de diminuir a sensação de bem-estar. Como é que foi esse experimento? Eles deram para as pessoas um pagerzinho lá na época, em que toda vez que o pager tocava, eles tinham que se comunicar por telefone e responder algumas perguntas, né? E as perguntas eram: o que você está fazendo agora? Era uma delas. Aí, estou dando uma palestra aqui para o pessoal da fundação. Você está com a sua mente naquilo que você está fazendo? O quanto? Sim, não, quanto? Né? E o quanto você está de satisfação você está tendo agora. E eles notaram que a associação entre eu dizer o bem-estar e a minha mente estar naquilo que eu estava fazendo agora era proporcional. Quanto mais a minha mente estava voltada para aquele estado, para aquela tarefa, maior eram os reportes de satisfação. Né? Então aí a wandering mind is an unhappy mind. E esse é um estudo que pode traduzir bem para vocês aí, pessoal, que é estudante, né? Que é um estudo de 6 anos de efeitos de uma intervenção baseada em mindfulness para estudantes de psicologia e medicina, tá? Que desde o início da faculdade até o final da faculdade, o que eles observaram, né? Que o traço de mindfulness, em comparação ao grupo controle, traço, gente, o primeiro gráfico é de traço de mindfulness, em comparação ao grupo controle, aumentou nas pessoas que praticaram, nas pessoas que não praticaram também aumentou, só que numa proporção menor. A habilidade de lidar com os problemas para as pessoas que praticavam mindfulness também aumentou e se manteve alta ao longo do tempo, declinando um pouquinho lá no final do curso, o que a gente pode entender também como algo situacional, porque no final do curso é um Deus nos acuda, a gente sai dessa situação de estudante para desempregado, né? Então é natural que a gente fique um pouco mais confusos. E de que as situações assim, a esquiva experiencial, né, as situações de como é que eu enfrento as situações também acabou diminuindo bastante no grupo que praticou mindfulness em relação ao grupo que não praticou. Tá? Então, para quem ainda está na graduação, ou mesmo depois, eu acho que é um bom convite para sempre é tempo da gente estar começando a praticar. Esse estudo eu comentei antes com vocês. Esse é o estudo que eu falei para vocês antes a respeito daqueles 17 meditadores, né, em que eles observaram a diminuição da default mode, da ativação da default mode network e aumento da capacidade de monitoramento aberto. E então, por todas essas coisas que a gente está vendo, a gente vê evidência o suficiente para a implementação dessas práticas, tanto em profissionais da saúde, terapeutas em treinamento, em que a gente vai estar trabalhando não só autocuidado, como a atuação clínica em atenção plena. Tem um outro estudo que eu fiz, que eu li, mas eu não vou me lembrar agora para trazer para vocês, posso procurar, em que o erro médico, né, os níveis de erro médico era menor nas pessoas que praticavam algum tipo de treino de atenção plena em relação àquelas que não praticavam. Né? Então, isso é uma coisa, assim, também impressionante. Né? E nós também podemos trazer mindfulness para dentro dos tratamentos e das terapias baseadas em mindfulness. Aí a gente está falando um pouquinho mais de psicoterapia. Como é que a gente introduz essas práticas dentro da psicoterapia? Né?
tanto na prática pessoal do terapeuta, em que eu aqui com o meu paciente vou estar em atenção modulando essa capacidade com o meu paciente e na relação com o meu paciente, quanto eu posso ter as psicoterapias informadas por mindfulness, em que eu uso elementos de mindfulness dentro da psicoterapia, quanto eu vou ter psicoterapias inteiras, né? Arcabouços teóricos e técnicos inteiros baseados em mindfulness, que aí é um contexto um pouco mais explícito. E esse aqui é um estudo bem legal também um pouco mais antigo, mas que eu sempre trago porque eu acho ele legal, que foi 2 grupos de psicoterapeutas de diferentes linhas teóricas, tá? Um estudo alemão, em que um grupo recebeu o treinamento em mindfulness e o outro não. E os efeitos não foram pesquisados nos psicoterapeutas, e sim nos pacientes desses psicoterapeutas. E os pacientes dos psicoterapeutas que tinham passado pelo treinamento de mindfulness tinham tido uma melhora maior dos seus sintomas, da compreensão dos seus sintomas, do seu funcionamento e, obviamente, da relação terapêutica, né? Mais do que aqueles que não tinham passado pelo treinamento. Então, é um efeito by proxy, né? Então, quando a gente pratica, todo mundo se beneficia de alguma forma. Uhum. Minha família que eu digo. Dentro das psicoterapias baseadas em mindfulness, maiormente, então, nós vamos ter a terapia comportamental dialética, que é toda baseada em mindfulness, tendo mindfulness como core dessa terapia. A ACT, ou a terapia de aceitação e compromisso, e a terapia focada na compaixão do Paul Gilbert. Nós vamos ter o MBCT, que, como eu falei para vocês, é um programa, né, mas que a gente pode, então, estar incluindo elementos de mindfulness nas TCCs, aí nós vamos ter as psicoterapias informadas, TCC informada por mindfulness. Qual é a grande diferença, então, quando a gente tem a psicoterapia, a TCC informada por mindfulness? De que na TCC a mensagem é explícita, ela é focada no conteúdo do pensamento, em que a gente tem como base a reestruturação cognitiva. Quando a gente está falando de mindfulness, a mensagem ela é implícita. Nós não vamos estar focando no que você está pensando, mas na sua habilidade de compreender o seu processo de pensamento. Você notar o processo de pensamento e ver pensamentos como eventos mentais. É o famoso pensamentos não são fatos. Pensamentos são as secreções mentais, assim como o nosso corpo secreta suor e tantas outras coisas, a nossa mente secreta pensamentos. Mas eles não são a realidade fática. E a partir dessa observação da mudança, da compreensão do meu processo, do meu padrão mental e dessa observação de pensamentos como eventos mentais, eu começo a mudar não o pensamento, e sim a minha relação com eles. Quando eu mudo a relação com eles, eu posso continuar pensando do mesmo jeito, que eu sou uma fraude, por exemplo, né? Agora, eu vou ter uma relação diferente, lá vem eu, né, pensando de novo que eu sou uma fraude, que eu estou falando um monte de coisa, que ninguém está entendendo nada, e eu continuo falando. E isso vai criando uma realidade diferente, uma percepção diferente sobre mim, modifica a percepção a identificação de self, né? E, obviamente, a qualidade de vida e o bem-estar. Isso faz parte da autocompaixão. Quando a gente fala em compaixão, a gente tem dois focos para a compaixão pelos outros e a compaixão por mim mesmo. Eu ser flexível comigo é um jeito de eu ter compaixão comigo. Tu pegaste muito bem. Pois é, porque quando me falava focado em compaixão, cara, mas o que é isso? Não estava entendendo que eu estava sempre pensando na compaixão pelo outro, né? Uhum. Mas não, é a compaixão por mim, né? Uhum. Tá. Tu pegaste muito bem, por quê? Por que a Djamela juntou mindfulness e compaixão? Porque vocês percebem que quando eu começo a olhar para o que se passa comigo, né, como exemplo do que eu fiz com esse paciente, mostrei para ele, tu percebeu que tu começou a te relacionar com aquilo que tu pensava sobre ti, e que tu já tinha te dado a condenação e estava executando a pena, que era ficar sem terapia.
enquanto nada disso estava acontecendo. Né? E aí ele começou a olhar para ele, assim, ele ficou triste na hora. Quando ele ficou triste, esse é o efeito da aceitação. Poxa, é isso que eu faço comigo. Eu enxergo o sofrimento. E aí eu digo, eu não quero mais fazer isso comigo. Quando eu digo que eu quero aliviar o meu próprio sofrimento, isso é autocompaixão. Por isso, autoaceitação compassiva. E tudo parte do quê? De mindfulness. Primeiro eu preciso notar que isso está acontecendo. Quando eu noto que isso acontece, eu me relaciono diferente. Ah, e não dá para dar alguma coisa errada se eu tiver autocompaixão demais também? Tipo, me vitimizar, porque a gente sabe, tem pessoas que se vitimizam. É que aí a gente vai para as diferenças conceituais. Quando até eu falava isso na outra reunião, né? A compaixão nada mais é do que uma atitude de aliviar o sofrimento. Uma atitude de aliviar o sofrimento. Então, ela começa, quando relacionada aos outros, da empatia. E empatia, gente, hoje ainda falava com uma paciente sobre isso, empatia é bem tricky, porque empatia é o realmente entender da perspectiva do outro e não daquilo que eu acho que o outro está sentindo. Aí é que as coisas se confundem. Primeiro eu preciso realmente ver da perspectiva dele, não do que eu penso sobre ele, ou ver da minha perspectiva. Atenção plena, estou vendo, estou notando. Quando eu noto e quando eu percebo, eu ajo na direção de aliviar esse sofrimento, ou tenho o desejo de aliviar esse sofrimento. Então, nesse sentido, não tem mais ou menos. Entendi. Porque sempre é algo que vai para somar. É diferente da indulgência, é diferente da piedade, é diferente da resignação. A piedade é uma relação assimétrica. Eu aqui do alto do Olimpo estou olhando que você está sofrendo. Toma aí um gole d'água. Mas eu não me envolvo com aquilo. A indulgência é, não, tudo bem, ele não consegue, deixa ele. Entendi. É o não dar bola, ou pegar leve. Não é isso. É eu dizer, Igor, tu falou que tu tá cansado. Posso te ajudar de alguma forma? Isso é compaixão. Tô vendo que uma pessoa tá com dificuldade de atravessar uma rua. Tu precisa de ajuda? Né? Esses dias eu fiz isso, quase brigaram comigo, que uma pessoa no meu prédio estava tentando estacionar e ela já tinha batido o carro e estava sofrendo e aquilo estava me dando uma angústia. Né? E aí aí eu cheguei, tu quer que estacione um carro para ti? Não me contive. Né? Ela, não precisa, obrigada. Eu disse, tá, tudo bem. Então, ela foi pouco autocompassiva, porque se ela estivesse sendo compassiva, sim, eu vou aliviar o meu sofrimento deixando alguém me ajudar aqui. Né? Mas isso, para nós ocidentais, o desenvolvimento da autocompaixão é algo que a gente não aprende no colégio. Né? A gente aprende a não treina em lugar nenhum. Cerra os dentes e toca a ficha. Né? Nada de chororô, porque a gente confunde compaixão com autoindulgência. E não é isso. Era nesse sentido que tu pensava? Não, pensei que talvez pudesse justamente gerar sei lá, aumentar o vitimismo, o autovitimismo, mas aí é mais para autoindulgência e não para compaixão, tá bem? Bom, esse aqui é o Mark Williams, né, que é um dos criadores do MBCT, que eu comentei para vocês antes, né, que é esse programa de prevenção à recaída da depressão, que também é um programa de autogestão em que as pessoas são ensinadas a perceber os seus padrões automáticos de resposta, né, que fazem com que as pessoas entrem na espiral depressiva. Né? Então, assim, eu estou bem, estou recuperado da depressão, mas eu não estou ainda aware dos meus padrões de pensamento que levam a que qualquer coisa que aconteça aqui uruguaiana, que eu perceba, vai enganchar nesse padrão automático de resposta e vai me levar cada vez mais a ter menor habilidade a lidar com a tristeza, com a perda, com as situações do dia a dia. Né? Então, as pessoas são ensinadas a identificar esses padrões automáticos de resposta para poder responder diferente.
E aqui está o que tu falavas antes, né? Sobre os pensamentos Uhum. mal adaptativos, né? Sobre os pensamentos mal adaptativos e os pensamentos adaptativos, né? De que quando a gente tem um pensamento adaptativo, o pensamento chega através da nossa percepção, dos nossos sentidos, de algo que a gente entra em contato com a realidade. Então a gente tem um direcionamento por objetivos, planeja, age de maneira criativa, prospectando maneiras de lidar com isso no futuro, e isso aumenta o bem-estar. Mas essas pessoas, elas não têm esse padrão de funcionamento mental. É um padrão de funcionamento em que, quando chega a mesmo pensamento, é sempre do mesmo jeito. Por isso que tem um quadradinho aqui, ó, é sempre da mesma forma, é o caminho do rato, que vai me levar à ruminação, à desesperança, a uma reatividade cognitiva enviesada e uma baixa autoestima, que leva a cada vez mais sintomas depressivos. Então é isso que eles trabalham. Aqui um outro, não vou falar exatamente desse, mas é um outro modelo que fala sobre a ansiedade, né? Que também tem o mesmo funcionamento, e o modelo de aceitação baseado em mindfulness, ele, a partir da experiência, da percepção das ameaças externas, das situações externas, eu estou consciente das minhas experiências internas e consigo ter uma maneira diferente de lidar com isso, que não seja através da esquiva experiencial ou de uma maneira rígida, e isso muda a minha relação com as situações, né? Eu começo a ver pensamentos como pensamentos. Legal. Vocês querem ver como é que, só para vocês terem uma ideia, como é que isso acontece na prática? Sim. Eu vou mostrar para vocês algumas frases e vou só pedir para que vocês leiam essas frases e observem como a mente de vocês atua no momento que vocês lerem essas frases. João estava a caminho da escola. Ele estava preocupado com a prova de matemática. Ele não sabia se iria controlar a turma, pois não deveria ser tarefa de um zelador cuidar de uma prova. Quem de vocês aqui gostaria de falar como é que percebeu os movimentos mentais a partir de quando foi lendo as frases? Vai, Celso, fala aí para nós. Oi, tudo bom? Bom, primeiro, João estava a caminho da escola, daí eu pensei que era um estudante, daí ele estava preocupado com a parte de matemática, daí não sabia se controlar tudo, pensei que era um professor, e depois o zelador, e eu fiquei constantemente pensando, tá, mas por que tu pensou que era um estudante? Depois, por que tu pensou que era um professor? E daí quando veio o zelador, tá, então realmente. Então, por que você não pensou que poderia ser alguém fora da turma, assim, né? Fora do aluno, fora um pai, podia ser um pai indo, preocupado com o desempenho do filho, né? Foi isso que eu pensei. Ingrid, o que tu achaste, Ingrid? Como é que tu pensaste? Eu foi mais ou menos assim, tipo, na primeira e na segunda frase eu achei que fosse um aluno. Depois, a mesma coisa do Celso, na verdade. Depois eu achei que fosse o professor e daí depois o zelador. Eu acho que, não sei. Enfim. Alguém teve algum processo mental diferente? Na minha cabeça, esse ele do não sabia se iria controlar a turma já era outra pessoa. Não tinha possibilidade de ser o João, não. O João já era o Joãozinho de 10 anos para mim. Esse ele que ia controlar a turma era outra pessoa. Não tinha como ser o João, já não. Na minha cabeça já era o João que ia estudar, ia fazer a prova. Mas vocês pensaram isso em formato de pensamento? Porque eu vou dizer para vocês, eu fui criando imagens. João estava a caminho da prova, eu criei uma imagem fixa. Tá, vocês criaram imagens também, boa. Na minha cabeça vinha imagens, assim, até vou dizer, Luciane, que vieram imagens tipo isso, uma cena, o Adolfo colocou aqui, tipo
é o TAT, aquele exame que tu mostra uma cena assim, a pessoa tem que Sim. interpretar, né? Inclusive, meio, eu fui imaginando tipo desenhado preto e branco, assim, uma cena. O João a caminho da escola. Casualmente, meu filho é João, então eu imaginei um cara parecido com ele, preocupado com a prova. Eu imaginei a cena dele queimando a cabeça com a prova. Aí me deixou confuso, ele não sabia se iria controlar a turma, sabe? Tava todo mundo nervoso, ele sentiu no compromisso de controlar a turma, eu achando que o João. E a última me desarmou total, daí eu não imaginei nada. Mas quando tu Pessoal, falaste de processo mental, é isso. é isso. Imagens. Essa prática, ela se presta exatamente a isso, a perceber como a nossa mente preenche lacunas. Seja com imagens, com pensamentos, com emoções, com eventos privados quaisquer, né? Como a gente diz na linguagem comportamental. A gente preenche lacunas de acordo com o nosso processamento interno, de acordo com as nossas vivências, e preenche essas lacunas de uma maneira tão rápida que a gente não questiona e chega até a ter essa sensação de, ué, mas não era um aluno? Mas em nenhum momento estava escrito que era um aluno. Então, é disso que mindfulness se trata. Quando eu leio, João estava a caminho da escola, o que eu sei? Que tinha alguém chamado João que estava a caminho da escola, ponto. Eu não sei mais nada. Isso é o que está acontecendo agora. Ele estava preocupado com a prova de matemática. E aí eu coloco curiosidade. Ele quem? Quem estava preocupado com as provas de matemática? Era o João? Não era? Mas como muitas vezes a gente já estabelece que era o João e faz uma relação de associação, que em muitos momentos, pessoal, nos ajuda muito no nosso processo de aprendizado, por exemplo, ajuda pra caramba. Agora, quando a gente está conversando com o namorado, com o filho, isso dá um rolo desgraçado, né? Quando a gente começa a antever, inferir. Ele não sabia se iria controlar uma turma. Ele quem? É o mesmo ele de antes? É o outro? Qual turma é que tu tá falando? Isso é desenvolvimento de curiosidade, de mente, de principiante. Eu não sei. Eu não sei. Como é? De que jeito? Saber que a cada situação mental, cada situação que a gente tiver na vida vai ser como um gatilho ao qual a gente vai reagir, esse funcionamento vai acontecer, a gente vai ter uma reação inicial de pensamento, sensação e emoção. E esses pensamentos, sensações ou emoções, eles podem se tornar mal adaptativos quando nós temos uma crença fixa, né, sobre alguma coisa, sobre mim, geralmente. E a isso nós vamos ter uma série de outras reações, mais pensamentos, e isso se forma e confirma a crença, né? Quando eu estou trabalhando mindfulness, eu trabalho observar essa reação, reconhecer os pensamentos como pensamentos e responder com consciência. E esse é o trabalho de metacognição. E esse é o protocolo, né, para a gente encerrar, que é o protocolo que a gente trabalha, que é a minha proposta ali para o Igor, que é um trabalho que é um protocolo que une mindfulness e compaixão, a aceitação compassiva, para redução de dor e sofrimento crônicos, que é um protocolo, e para redução de estresse, onde a gente trabalha também em 8 semanas a atenção ao corpo, atenção aos pensamentos, atenção aos movimentos. A gente trabalha em 6 passos. Mindfulness, em 3 semanas, que é essas atenções todas aos pensamentos, às sensações, ao corpo. Lá, a partir da 4ª semana, a gente se aproxima do desagradável, né, dos nossos pensamentos, do nosso padrão automático de resposta. A gente começa a conhecer como é que a gente funciona e como é que a gente se relaciona com o estresse e com a nossa atividade mental, com a aceitação autocompassiva. A gente treina, a partir da 5ª semana, ir ao encontro do agradável. Porque, assim como a gente visita o desagradável, também, olha a palavra, também existem coisas agradáveis na nossa experiência do dia a dia, as quais a gente negligencia boa parte do tempo. Na nossa 6ª semana, a gente observa tudo, a gente desenvolve essa perspectiva, esse senso de equanimidade, de atenção plena, de um recipiente maior para incluir todas as experiências, sejam elas agradáveis ou desagradáveis, ao mesmo tempo. E na 7ª semana, a gente nota de que essas situações não acontecem só conosco, acontecem com todas as pessoas no mundo inteiro.
E isso nos conecta mais com as outras pessoas, porque muitas vezes a gente fica nessa sensação de estresse, de dor e de cansaço, porque a gente não está voltando sequer para o que está se passando conosco, muito menos do que está se passando com os outros, né? E a última semana, que é o 6º passo, tudo isso vai ser para que cada vez mais que eu tenha noção sobre o que acontece comigo na minha experiência, eu possa escolher o que fazer, no lugar de só reagir, né? Então, essa é basicamente o que eu queria aí trazer para vocês. É óbvio que eu sempre fico pensando como que um paciente com toque vai reagir a isso, né? O meu jeito de pensar sempre é tentar, né, facilitar a vida dessa galera que sofre com toque, né? E eu tenho convicção de que tem muito para dar certo, paciente com toque. Eu tenho terças e quintas, eu faço aula de boxe com um personal, né? E o que mais me chamou a atenção no boxe, eu não gosto nem de ver luta na TV. Eu comecei a fazer e uma das coisas que me chamou a atenção é como tem mindfulness no boxe. Cara, porque tu tem que fazer, só que é um mindfulness de movimento, né? Tu tem que fazer o movimento certo, na sequência certa, tu fica ultra focado, mas tu tem que ficar percebendo como é que tu tá dando o golpe o tempo inteiro. Então tu não consegue pensar em mais nada. E quando termina, muitas vezes, o determinado exercício ali, eu tava aqui, nem me lembrei que eu tava aqui nessa academia. Aí eu tenho tentado convencer o Leonardo Sgaravati, esse cara que me dá aulas, cara, precisa dar aula de boxe para paciente com toque, eu preciso que um paciente com toque faça aula para me dizer como é que ele se sente. E essa sensação, ou essa capacidade, alguém comentou, acho que foi o Eduardo, imersiva, é fundamental para eu tomar conta do meu cérebro de novo. Estudando toque, eu tenho convicção de que o Freud só usou o termo inadequado, né? Inconsciente e tal, a gente faz coisas inconscientemente que a gente não se dá conta. Claro, a gente acha que a gente comanda, mas é o cérebro que manda na gente, não é a gente que manda no cérebro. Então tem horas que ele pensa, tem horas que ele não pensa, ele pensa o que ele quer. A gente é que acha que a gente comanda o nosso cérebro, mas o mindfulness faz eu olhar para o meu cérebro e ver como que ele está funcionando. E pelo jeito ele se acalma quando a gente dá uma atençãozinha para ele, né? É metacognição. É metacognitivo. Muito interessante. Eu tive já um grupo, um paciente com toque mais grave, né? E aí posso falar, no consultório eu trabalho com muitas pessoas com transtorno de ansiedade, com pensamentos obsessivos, esses eu tenho vários, né? Muitos. Melhoram mesmo adolescentes ou crianças, necessidade de desempenho, necessidade de performance, né? Mas esse era um toque grave mesmo, do que fez o grupo, né? E o relato dele no final do grupo eu nunca vou me esquecer, porque ele dizia assim: na natação, quando eu estava nadando, parecia que eu era cada abraçada, parecia que eu inteiro estava em cada abraçada. E a minha sensação foi de um bem-estar incrível. Eu continuo com os meus tiques, eu continuo pensando, mas agora estou dentro do meu corpo e isso me dá uma alegria enorme, né? Então, assim, é isso que ele começa a compreender, tu começa a ter uma outra forma de lidar, os pensamentos vão continuar. Né? Isso vai seguir por ali. O professor Igor caiu. Acho que o Igor caiu, sim. Alguém ali ficou com alguma dúvida? Tá mutado, professor, o microfone. Eu posso fazer uma pergunta? Voltou. Deve, Adolfo, vai adiante. Escuta, eu fiquei muito curioso a respeito da relação que tem entre... Eu posso estar viajando, mas eu acho que isso aí faz parte também. A espiritualidade com o mindfulness. Qual é essa relação? Se isso é um fator sinérgico ou não? Porque a maioria dos relatos que eu escuto são baseados em sinergia das duas experiências. A Monja Coen, por exemplo, que ela tem bastante material sobre isso, ela vai para o lado da espiritualidade, mas a meditação é um grande eixo dela, né? O professor André também, que é nosso colega aqui, professor.
O professor Igor, acho que conhece ele, né? Sim. Ele é monge e tal. O professor Sim. André também, ele tem um estudo com espiritualidade aqui na universidade e tem esse eixo da meditação, que ele trabalha bastante. Então eu queria saber de ti o quanto isso é sinérgico ou não, quanto isso ou é totalmente isolado, como é que funciona, se tem alguns estudos que já viu sobre essa relação. Eduardo, né? Adolfo Não, agora. Adolfo. Adolfo, desculpa. Não, capaz. Adolfo, não vamos esquecer, né, de que essas práticas elas foram secularizadas, elas começaram dentro de um contexto religioso. E dentro do contexto religioso, como eu mostrei lá para vocês, ela é uma das formas de a gente poder desenvolver o caminho óptico que leva à iluminação. E se a gente for nesse sentido, entender todas as coisas que estavam ali, fala correta, esforço correto, linguagem correta, a gente está falando de elementos éticos. E se a gente for entender a espiritualidade não como não somente como algo que a gente vai estar realizando dentro de um contexto religioso institucionalizado, e sim sobre a nossa percepção da nossa relação como indivíduo dentro de um contexto de outras pessoas, dentro de um contexto de mundo inteiro, de integração que transcende a mim, as práticas, elas de alguma forma vão nos levar para isso. Independente de eu falar sobre isso ou não. Porque na medida em que eu estou me relacionando melhor comigo, eu vou ter maior satisfação de vida, eu vou entregar uma pessoa melhor para o mundo, eu vou me relacionar melhor com essas pessoas, e isso é uma sinergia que acontece. Às vezes a gente tem um preconceito com a palavra espiritual, e aí eu aprendi também diretamente com a Marcia Linehan, que ela respondeu uma pergunta muito legal assim no congresso que eu tive a felicidade de conhecê-la uns anos atrás. Porque ela fala dentro da DBT, né? É uma perspectiva espiritual, uma perspectiva de me encontrar com o meu eu, conectado com os outros, conectado com valores de mundo. Construir uma vida que vale a pena em consonância com o mundo. E aí eu perguntaram, como é que a gente fala espiritualidade para uma pessoa que não é espiritualizada? E aí ela disse, fala a mesma coisa, só tira a palavra espiritual. Porque não faz diferença. Nós estamos falando disso, nós estamos falando de respeito, nós estamos falando de valores, né, éticos, despidos do caráter moral religioso, e sim de estar entregando alguém para o mundo, de estar podendo fazer coisas com que eu tenha uma sensação de plenitude, né, de fulfillment, como ela diz, assim, de eu estou aqui, significado de vida. Então, acho que, não sei se isso responde a tua pergunta, eu te abro mais perguntas, espero que a segunda opção seja a escolhida. Não, mas obrigado. Eu acho que essa sacada dos valores aí, quando alguém tem mais resistência contra a espiritualidade, é uma boa sacada mesmo, achei bem inteligente. Eu vou interromper a gravação aqui, mas a gente pode continuar conversando, senão vai ficar muito